Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em um novo formato e com o João, assessor da S6 Investimentos que vocês já conhecem, para falar sobre assessoria financeira. A gente vai bater um papo aqui, tirar algumas dúvidas e depois, se vocês quiserem deixar algum comentário, alguma dúvida que possa surgir, a gente responde no próximo episódio. Como assessor de investimento, você costuma lidar com empreendedores e profissionais liberais? Bastante, né? Temos boa parte do nosso público são empreendedores, são empresários, então a gente lida bastante com esse público. É o perfil de cliente que normalmente tem uma vida muito ativa, muito corrida e que é um dos fatores que torna a assessoria financeira muito importante na vida desse tipo de cliente. Né? Então, muitas das vezes são clientes que não têm tempo ali para acompanhar as finanças em todo momento, etc. Então, sim, a gente costuma lidar bastante com esse tipo de cliente. Como que você vê qual a importância do planejamento financeiro para essas pessoas? Eu gosto muito de dar o exemplo de profissionais liberais como médicos, advogados, engenheiros, outras classes profissionais que também são classes de profissionais liberais. Profissionais que justamente às vezes no começo de carreira, quando começa a trabalhar, tem aquela rotina muito corrida, né? Então ele precisa se preocupar em ascender na profissão, ele precisa se preocupar em crescer, né? Da melhor forma possível. E quando não há a preocupação em ter ali uma estratégia financeira para que no futuro esse profissional ele não precise ter uma atividade tão intensa, acontece muito de ele envelhecer e ao longo do tempo ele continuar precisando ter esse tipo de ritmo. E isso é uma coisa, assim, é bem importante a gente falar sobre. Quando você tem 25, 30, 35 anos de idade, você tem uma certa disposição. E quando você vai envelhecendo, suas prioridades passam a ser outras prioridades, né? Então você quer cuidar dos filhos, você quer cuidar de você quer cuidar da família, quer viajar, enfim. Então... Na verdade, a gente não costuma planejar o futuro, né? É verdade. A gente não tem essa visão de futuro. Eu quero viver o hoje e só. Exato, basta. Exato. E aí a figura do assessor financeiro, ela é muito importante para que essa pessoa pegue na mão desse empresário, desse profissional liberal, ou enfim, não só profissionais liberais, tá? Mas estou falando aqui sobre porque a gente entrou nesse mérito, mas é muito importante para que em algum momento da sua vida, quando você alcance aquele objetivo que você traçou lá atrás, você tenha a oportunidade de falar: a partir desse momento eu quero priorizar isso na minha vida. Eu não quero mais passar X horas do meu dia trabalhando de uma forma muito intensa, porque eu realmente me preparei lá atrás para que eu possa tomar essa escolha hoje. Então é aí que entra a figura do assessor, né? Perfeito. Assessor de investimento. Aí que entra essa figura do assessor financeiro. Na verdade, qual que é o papel fundamental de um assessor? O cliente ele vem até nós e ele apresenta um objetivo. E o assessor ele vai apresentar alternativas de investimento que são compatíveis com o perfil desse cliente, desse investidor, que o atenda da melhor forma possível. Qual a relação entre o tempo e o dinheiro? Quanto mais cedo alguém começa a investir, o tempo ele trabalha a favor dessa pessoa, tá? Então, por exemplo, se você começa a investir com 18 anos de idade, realiza ali aportes com recorrência e você segue uma determinada estratégia, provavelmente mais cedo você vai alcançar um patrimônio que você deseja e que seja palpável, claro, né? A gente não vai imaginar valores aqui absurdos guardando ali um pouquinho todo mês, mas... Eu imaginei, Não. Precisa sim, enfim, ter ali um objetivo, mas com metas, né? Com um alvo ali tangível. Então, a relação do tempo e do dinheiro, ela basicamente funciona da seguinte maneira: quanto mais cedo você começa, né, mais cedo você vai alcançar seu objetivo. Então é bem importante a gente estar falando aqui para todos os nossos espectadores, para você que está ouvindo, mas de repente você tem um amigo gastão, você tem ali um irmão, uma mãe, um pai, um tio que não tem esse tipo de estratégia, não tem esse tipo... ainda não enxergou a importância, né, do tempo em relação ao dinheiro. É muito importante a gente abordar esse tipo de espectador para ele entender a importância da assessoria financeira, dessa estratégia, desse planejamento, para que ele consiga, de fato, se aposentar bem, com segurança, até manter o seu padrão de vida, porque em alguns casos, vou dar um exemplo, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer profissionais que
ganharam muito dinheiro na fase ativa e no momento que eles se aposentaram, eles tiveram que abrir mão de muitas das coisas que eles tinham porque eles não fizeram um planejamento lá atrás, né? Então assim, se você gasta R$1.000 por mês e você vai juntar 1 centavo todo mês, em 30 anos o seu resultado ele não vai ser grande coisa, né? Por mais que tenha juros e tudo mais, a gente está falando de manter um patrimônio que de fato faça sentido e possa manter o seu custo de vida, enfim, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, na verdade a gente não está falando aqui de valores, né? A gente está colocando um cenário de acordo com a renda de cada um. Se você ganha um valor X, você vai ter uma renda lá na frente que é um valor X mais Y, Exato. ou manter pelo menos o que você já ganha hoje. Então isso é o planejamento que a gente tem que ter para o futuro. Digo isso porque também fez parte da minha história, né? Você tem a metade da idade que eu tenho e a gente tá falando aqui de coisas que você tá começando, eu já tô ali na frente, um passo à frente seu, mas que é muito mais fácil você ter um amigo Gastão do que o contrário. Exato. Por exemplo, existem pessoas que acreditam que o cartão de crédito é uma extensão da sua renda. Existem pessoas que entendem que se o banco me deu X valor de limite, eu vou gastar 100% desse limite, porque a vida é uma só. extensão do seu salário, né? Exato. E a gente tenta trazer um pouquinho dessa ideia para que as pessoas realmente entendam. Assim, a gente tem nossos clientes, a gente atende muito bem nossos clientes, mas a ideia de fazer esse formato de vídeo é abordar essa pessoa que ainda não se deu conta da importância desse planejamento, dessa estratégia, desse tipo de conduta financeira, como você bem disse, né, Flávia? O valor em si, não existe uma regra de bolo, não quer dizer... às vezes vem um amigo seu e fala assim, Flávia, nossa, eu investi na empresa X, eu ganhei X%, e a pessoa que não tem conhecimento, ela toma aquilo como parâmetro e fala, não, eu vou ter que fazer isso, então. Eu vou vender aqui tudo que eu tenho e vou colocar nesse tipo de aplicação porque eu vou ganhar igual essa outra pessoa. E não necessariamente, nem todo mundo tem o mesmo perfil, nem todo mundo tem o mesmo objetivo. Então, de qualquer forma, a ideia aqui é falar. É muito importante você entender a relação do quanto você gasta, do quanto você ganha e o quanto você quer ter lá na frente para alcançar o tipo de vida que você deseja, né? Basicamente é isso. Isso, gente. Por hoje a gente fica por aqui, mas se você tem alguma dúvida, quiser aprofundar algum outro assunto, é só mandar nos nossos comentários e a gente vai tratar desse assunto no próximo episódio. É isso aí. Até a próxima.